Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Governo Lula, como foi o primeiro ano da gestão petista? Também vamos fazer um balanço do governo Eumano de Freitas. Articulações políticas, os últimos lances no jogo do poder no Estado. Ainda eleições 2024, a pré-campanha da disputa do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados em Brasília, na Assembleia Legislativa no Estado do Ceará e também na Câmara Municipal de Fortaleza. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado em análises do jogo do poder. E é com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa que converso no programa de hoje. Luiz Cláudio, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem? Tudo. E é interessante, essa sua apresentação sobre a minha pessoa, ela acaba sendo reproduzida em outros locais que eu vou. Ah, é? Interessante isso, tanto radialistas como apresentadores de televisão usam a sua apresentação para falar da minha pessoa. Não sou eu que mando, não. Porque é interessante, quando a primeira vez que eu vim aqui, eu mandei um pequeno resumo sobre a minha vida, e você fez essa questão oratória. Eu acho magnífico, Erivaldo. Eu gosto de fazer, assim, inclusive meio que no padrão, para colocar ali, né, para quem está nos acompanhando, uma ideia geral, né, e ao mesmo tempo sintética, né, da pessoa que nos ajuda a entender aqui o jogo do poder, né? E é interessante que os meus clientes, a partir do dia 8 ao dia 15 do mês, já me perguntam quando é que eu venho no programa. Eu digo, não, eu sou convidado, não é um quadro fixo, não. Mas é interessante que eles não só gostam, como eles acham interessante. E é um detalhe entre eu e você, que eu já prestei atenção. Quando a TV Otimista joga no YouTube, sem eu publicitar a entrevista da qual você me fez, sempre dá entre 60 e 70 pessoas que assistem. Quando eu publicito, ela passa mais de 100 a 100 e tanto. Quer dizer, nós somos, quando a TV Otimista disponibiliza no YouTube, nós somos uma das entrevistas que mais dá público. Muito bem. E como eu falei aqui na abertura, você é blogueiro, ou seja, edita um blog, solta lá as análises e tem acertado algumas, né? Rapaz, é muito interessante isso. Antes de tudo, eu quero dizer que aprendi muito com você. Eu, por exemplo, sempre, quando eu me acordo de madrugada, um dos primeiros locais que eu vou é na sua coluna, no Jornal Otimista, principalmente. Também gosto muito do Poder News, que eu acho que é muito interessante. A ideia que você teve de criar um blog, na realidade um blog não, um site, na qual discute a política local sem a necessidade da intermediação de atores de fora, porque às vezes eu me preocupo, as pessoas procuram em sites nacionais discussões que acontecem aqui. E aqui nós temos bons analistas. Temos. Você é um desses que eu classifico como alguém que tem feito análise pé no chão. Já o meu blog, não. Meu blog representa um certo lobby que eu faço da minha pessoa. Porque você é consultor, produz relatórios. Exatamente, relatórios e boletins para os meus clientes. Tiro uma parte dele e deixo lá. E tem ajudado muito na maneira como publicita o meu trabalho. Sim, nós temos acertado. Lógico, também erramos, que somos humanos, porque as ciências políticas, a consultoria política não é uma ciência exata. E muda muito, né? São muitos fatores externos. De uma semana para outra, tudo pode acontecer, né? Horas. Questão de horas, Questão de horas. Entrando aqui na pauta um pouco, Luiz Cláudio, aqui, olhando para o cenário nacional, a gente tem um primeiro ano do governo Lula, né?
um governo que foi vendido como se fosse uma memória seletiva dos anos dourados do governo Lula no Do início lulismo, dos anos né? 2000, Do lulismo. né? E ele entregou, fez algumas entregas, mas dá para comparar com o que foi vendido na campanha eleitoral? Não, vamos não tentar fazer uma comparação com os anos 2000 e 2010, porque também você coloca aí o governo Dilma, tá certo? Ele também não é uma Dilma 3, também vamos afastar isso. Ele também não é a Dilma 3, que ele tem um jogo de cintura que a Dilma nunca o terá. A grande verdade é que logo no início do governo, a frente ampla é implodida. Isso. É implodida. Aí você diz, Luiz Cláudio, há uma data específica? Ah, sim. No dia do final do segundo turno, quando o Arthur Lira liga para ele, dá os parabéns, ali de alguma maneira a frente ampla vai se dissolvendo e ele vai se aproximando de setores do Centrão. É preciso compreender que essa palavra Centrão, ela se tornou pejorativa com o passar dos anos. Ela nasce nos anos 80, quando o PDS, na época o Partido do Governo e o PTB fazem uma aliança, e alguns jornalistas chamam de Centrão. Já na Constituinte, não. Na Constituinte era um grupo conservador para barrar as forças progressistas, tanto da esquerda como do MDB, na época, que era PMDB, se unificaram e tentaram construir uma Constituição mais conservadora. Depois se torna uma forma do Legislativo negociar com o Executivo. Mas eles não criavam pautas próprias. Está também no DNA do PSDB, né? Que muitos congressistas ali do MDB, né, que foram para um grupo que depois viria a ser o PSDB, né? Exatamente, exatamente. Porque as pessoas não lembram, mas o PSDB nasce da costela do MDB. MDB. E eu acho que é até interessante, quando se toca nesse assunto, eu não entendo por que hoje o PSDB não retorna para o MDB. Eu acho que não existe hoje, ideologicamente, não existe mais... Você fala uma federação, alguma coisa assim? Pode ser uma federação, eu acho que não teria problema. Quando Eduardo Cunha se torna presidente e ele se torna uma figura agressiva ao poder executivo e impõe uma agenda na qual a Dilma Rousseff não consegue se contrapor... Uma pauta bomba, né? Ali, setores do Centrão começaram a ver e disseram, olha, nós podemos nos impor. Nesse momento, o presidencialismo de coalizão, não é que ele começa a desaparecer, mas ele vai mudando de forma. Ele vai mudando de forma. Depois você tem a queda do Eduardo Cunha, você tem, querendo ou não, o Rodrigo Maia, que se torna ali uma espécie de presidente do Congresso, mas que respeita muito o Executivo, faz algumas pautas, mas não é um cara de conflito. Rodrigo Maia não é um cara de conflito. Só que o Rodrigo não compreendeu que o modelo do presidencialismo de coalizão já tinha se passado. Tanto que quando ele impõe o Baleia Rossi como seu candidato, não consegue derrotar Arthur Lira. Isso nós estamos já falando do segundo biênio do governo Jair Bolsonaro, que é o ano de 2021, 2022. Quando Arthur Lira se torna presidente do Congresso, da Câmara, ele impõe uma agenda que não encontra contrapartida do Poder Executivo na figura do presidente Bolsonaro. Aí já começa a surgir um novo Centrão. Isso. Quando você pega o Centrão hoje, por exemplo, você tem duas comissões, dois grupos, duas frentes que trabalham muito em conjunto, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, não é agronegócio, eu confundia muito, Erivaldo, é da Agropecuária, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que impôs agora uma derrota muito forte ao governo são as maiores, na questão da questão da folha, né? Isso. Então, o que desoneração desoneração da folha. Então, o que acontece? Esse novo Congresso que está aí não deu chance ao Lula. A gente pode dizer, e aí eu gostaria que você comentasse, que o Congresso Nacional, vamos falar da Câmara dos Deputados especificamente, já que o personagem aqui da discussão é o Arthur Lira. A Câmara dos Deputados, ela chega ao final de 2023 mais altiva em relação ao Palácio do Planalto, com mais autonomia? Total. Muda ministro, muda chefe da Caixa Econômica, impõe nomes,
impõe nomes. Força o presidente a entrar na articulação, né? Na realidade, o presidente não tem articulação. Não vejo. Tanto o Alexandre Padilha como o Rui Costa, na minha avaliação, hoje são figuras decorativas. A própria figura do Jacques Wagner também, e o Guimarães. Do Guimarães também são figuras figurativas. Tanto que você nota que o Guimarães, pela sua experiência dentro da casa, ele se aproxima do Arthur Lira e tenta diminuir as zonas de atritos. Mesmo papel que hoje o Jacques Wagner faz junto ao Rodrigo Pacheco. E o Davi Alcolumbre. Buscar apoio porque sozinho ele não consegue. Agora, interessante, no Senado já é outra configuração. O Senado, por muito tempo, em 2023, ficou refém das articulações do Arthur Lira, que também repercutia lá em cima. A pressão dos senadores do Centrão foi tão forte que o Rodrigo Pacheco mudou a forma dele de atuação e se tornou mais opinativo e defendendo os interesses também dos senadores. Antes ele era muito mineiro, muito blasé, né? Ele falava 5 minutos e não extraía nada, né? Hoje ele está mais ali, digamos assim, mais forte na fala. Não, a minha sensação é que o Davi Alcolumbre é o presidente de fato. É o Davi que está literalmente pautando, faz tudo. Eu acho que ali está acontecendo isso. E mais uma vez a gente nota que o presidente não tem vitórias dele, tem vitórias compartilhadas. Entendi. Há um processo de uberização mesmo dentro do Congresso. De muita emenda parlamentar. Né? Muita liberação de recursos. O Lula dizia no final do ano passado que assistia esse programa em 2024, eu estou falando do final do ano passado, de 2022, de que iria acabar com esse toma lá da cá do Congresso, da qual o Centrão não podia se impor à agenda do Executivo e tal. Isso acabou. Hoje nós temos um legislativo que está pautando mesmo. Entendi. E quando ele disse que vai fazer, no caso Arthur Lira, disse que vai fazer a reforma administrativa, ele vai fazer a reforma administrativa. Dos 513, o Arthur Lira tem aí uns 300, né? No entorno dele, né? O telespectador, que assim como eu e você não tem tempo, eu e você temos tempo de acompanhar os boletins informativos da imprensa. O telespectador comum não tem. Ele tem seu dia a dia, ele tem que ganhar o seu dinheiro e tal. Quando o Lula, incentivado pelo Alexandre Padilha, junto com o Rui Costa, faz um bloco para se contrapor ao Arthur Lira, esse bloco formado por MDB, PSD e Republicano e outros partidos menores, o Arthur Lira faz o outro bloco, um contraponto, na qual ele chama o próprio partido dele, progressista, vem o União Brasil, chama PDT, chama PSB, que não se juntam na federação do PT, sabe? E outros partidos menores. E o que acontece? Esses dois blocos acabam se tornando um. Por quê? Porque os deputados seguem a liderança do Arthur Lira, não dos presidentes dos partidos. Agora estamos falando, Luiz Cláudio, já puxando um pouco aí para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal de Fortaleza, no sentido de falar dos parlamentos de maneira geral. Seria esse um problema ou uma característica, né, pelo fato de o parlamento brasileiro, o parlamento em si, não especificando qual, ter uma cabeça presidencialista? Sim, sim. Ainda ou mais seja, quando... mesmo no parlamento colegiado, quem manda é o presidente. E ainda anda mais... ali com a agenda debaixo do braço. Ainda mais quando você vem de um estado que é do semiárido. Você pega um estado como Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, são muito semelhantes. Pode-se mudar o governador que for, que automaticamente os deputados... São governismo. Poxa, a gente pega o caso do Piauí, onde o PT já está há muitos anos no poder. Quando o PT chegou lá, literalmente os deputados aderiram. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, agora no seu segundo mandato, não teve problema de conseguir a maioria. Você diria que é um problema dos estados pobres? Do semiárido, principalmente semiárido, sim. Sim. As lideranças, quanto mais pobre, mais dependente. As lideranças são muito fragilizadas e elas acabam aderindo a qualquer governo de plantão. Vou dar um exemplo para você muito objetivo. Quando o Eumano faz esse novo bloco, você nota que a primeira vez no estado do Ceará, quase nos últimos 40 anos, mas vamos colocar 35 anos, que o grupo dominante do governo estadual não tem a participação nem de ciristas e nem taxistas. Ninguém fez esse balanço ainda. O Camilo tinha.
Tinha ciristas e tinha taxistas dentro do seu governo. Não tem mais. Pela primeira vez, Tasso e Ciro não fazem mais parte do condomínio administrativo, como eu gosto de chamar, que administra o Estado do Ceará, então, politicamente e institucionalmente. Então, o senhor diria que foi uma relação mais direta ali com a força da caneta, do diário Sem dúvida, sem dúvida. Convênios, etc. Você pega, por exemplo, uma figura que muitos anos atua na política, quando saiu do poder também se esmiringuiu, doutor Lúcio Alcântara, o governador Lúcio Alcântara. Quando o governador sai e deixa a caneta para o sucessor, é natural. Aqui no semiárido, nos estados pobres, isso acontece. E há um detalhe, o Elmano conviveu 8 anos com a maioria desses parlamentares. Esses parlamentares, eles conversam com o Elmano de tu para tu. Desculpa aqui o erro de português, mas eu estou usando essa linguagem já mais simples, tá entendendo? Por quê? Camilo foi 8 anos deputado estadual, mas passava mais tempo, minto. Ele foi 4 anos. Ele se elegeu em 2010. Mas era secretário, né? Era secretário. O Cid tinha sido presidente da Assembleia, mas quando se elegeu governador, estava vindo de ser prefeito de Sobral. Nós temos hoje um governador que tem mesmo uma relação tete a tete com qualquer parlamentar, tanto da bancada estadual como da bancada federal, que é outro detalhe importante. O papo está agradabilíssimo, mas terei de fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente retoma aí de onde a gente parou para o nosso segundo bloco do bate-papo de hoje, tá certo? Tudo bom. Portanto, daqui a pouco, mais bate-papo com o convidado de hoje, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. É blogueiro, é consultor político, é analista do Jogo do Poder e também está na internet. Como é que faz para lhe encontrar, Luiz Cláudio? Não tem erro. Quando você coloca uma página em branco do Google, você coloca Luiz com Z, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa e sai todas as minhas redes sociais. Muito bem. E é interessante como a gente acaba se tornando um avatar, né? Você chegou a pegar briga com alguém na internet já? Por questões políticas, claro, por análises? Não, eu sou Ou você muito, é mais de deixar o cara falando eu só? sou muito diplomático nesse aspecto. Porque é o seguinte, tem algumas profissões que você sabe que você vai ser criticado. Um é treinador de futebol. Quando você pega um torcedor apaixonado, ele é um treinador de futebol. Ele questiona todas as mudanças, o esquema tático, tudo diretamente. Quando você também é apaixonado pela política, você também usa esse mesmo processo passional. Se fala com amor. E aí o que acontece? Você tem que escutar, deixar o cara se acalmar e, se de preferência, não dar uma opinião contrária a ele, concordar com alguns pontos dele que você acha que foram interessantes. E às vezes até faz sentido, muitas críticas, né, que a gente recebe. Faz. Não adianta fechar os olhos. Olha, muitos feedbacks que eu recebi foi de locais, conversando com pessoas que eu não imaginava que tinham prestado atenção em alguns detalhes que passou despercebido por mim. O cara que lê meu blog, ele é educado. Ele é educado. Ele é um cara que chega, fala um pouco mais com cautela. O cara que me assiste na televisão, no YouTube, nos meus vídeos, é um cara que já é mais expansivo. Ele já chega, questiona. Entendi. Eu já noto a diferença até de perfil nos últimos anos desses 2 telespectadores, ou seja, 2 pessoas que acompanham meu trabalho. Muito bem. A propósito de perfil, o presidente Lula, retomando aqui a nossa pauta, é um político que está em seu 3º mandato, são 5 vitórias, incluindo aí as 2, né, eleição e reeleição de Dilma, e finaliza 2003 com algumas entregas, a reforma tributária entre elas, tem aí outras reformas, outros avanços. Na sua avaliação, está no tamanho adequado esse primeiro ano do presidente Lula? Não está. Está abaixo ou acima? Está abaixo. Está abaixo porque é o seguinte, a gente nota que ele trabalha para se tornar um governo de arrecadação, a todo custo.
há dentro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores uma teoria, tanto da Gleisi Hoffmann, como também do ex-senador e presidente do BNDES, Aloysio Mercado, Adante, que há, Nelson Barbosa, que também já foi ministro da Fazenda, que há um desejo de que o governo gaste mais com o lado social. a teoria consumista ali, né? E outra coisa, que não precisa chegar a esse déficit zero. Do outro lado, você tem uma matriz do neoliberalismo social do Haddad, que defende, Fernando Haddad, que defende que é preciso primeiro organizar a casa, organizar as finanças para depois se gastar. Mas Fernando Haddad, quando usa a palavra neoliberalismo, nós temos que acabar com essa questão de transformar essa palavra em algo totalmente negativo. Não, é um modelo mesmo que existe hoje. Palavrão. Não é palavrão. Ele está tentando equilibrar as contas, ele está tentando sinalizar ao mercado de que não vai ter surpresas desagradáveis. E ele venceu. Fernando Haddad venceu a direção nacional do Partido dos Trabalhadores e, de alguma maneira, também venceu o Lula. O Lula já chega no final do ano convencido que é melhor estar mais próximo de Fernando Haddad do que estar no lado oposto ou, literalmente, se batendo de frente com ele. Toda vida que o Lula foi tentar falar de economia, foi um desastre. Exatamente. Não foi positivo. E não pela foi positivo. experiência do presidente, ele sabe que o governo precisa de resultados e esses resultados podem vir do Ministério da Fazenda, não? É o único local. E você tem também no planejamento a Simone Tebet, junto com o vice-presidente e hoje ministro da Indústria, Geral pessoas que têm uma vocação para uma agenda liberal. Não existe essa história do Estado máximo, Estado mínimo. O Estado não desaparece. Apenas se quer que ele arrecade e gaste com sabedoria, tá certo? Porque nós não vivemos mais aquela época de esbanjar com obras que se demonstraram não ser tão eficientes. Como, por exemplo, as obras da Copa de 2014, boa parte delas não foram concluídas ou se tornaram caríssimas. O governo Bolsonaro demonstrou que quando você coloca alguém competente para botar essas obras para funcionar, ela dá resultado. Está aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é paulista, digo de passagem. Quer dizer, você nota que as pessoas notam que há determinadas áreas do governo federal que estão funcionando e outras que não estão funcionando tão contente. Por exemplo, os ministérios de bandeiras identitárias não entregaram. Você pegou no começo do ano a Marina Silva, ex-aliada, depois desafeta do Lula e agora neo-aliada, literalmente brigando numa discussão que não tem como. A gente precisa extrair as riquezas da região norte. Agora, lógico, a gente tem que extrair com sabedoria para que não traga problema para a natureza, mas que aquelas populações ribeirinhas localizadas ali sejam beneficiadas economicamente. Já que a gente está citando aí algumas áreas, vamos colocar mais umas duas aqui, por exemplo, educação, que inclusive toca diretamente ao Ceará, já que é pilotada pelo Camilo Santana, o senador. O Camilo tem se saído Está bem. Está acima da média? Na média? Como é que você... Não, porque o Camilo, quando é analisado pela imprensa cearense, há um certo barrismo. É uma memória afetiva positiva dele. Entendi. Quando você lê o que acontece no Ministério da Educação pela imprensa cearense, não bate com o que está sendo discutido pela imprensa nacional. Principalmente do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Não está batendo. Há algumas discussões negativas sobre essa reformulação. Quase todo dia a imprensa perde a cabeça de auxiliares. Dele, né? Vou repetir de novo, telespectador. Nós, aqui do Ceará, de Fortaleza, nós temos quase sempre um certo carinho pelo ex-governador, senador licenciado Camilo Santana, que é hoje ministro da Educação. Mas fora do Ceará, ele tem recebido críticas muito fortes. E para piorar a situação, é um ministério cobiçado pelo Centrão e pelo Partido dos Trabalhadores. A ideia do Lula de colocar ex-governadores à frente de alguns ministérios
o resultado não tem sido muito positivo, não. O ex-governador do Piauí não está entregando resultados tão... E meio que sumiu, né? O da Bahia, Rui Costa, também não está entregando. Quer dizer, você nota que, eu acho que quando houver essa reforma ministerial no começo de 2024, que o haverá, eu acho que nós vamos ver menos pessoas identitárias e mais pessoas ligadas ao centrão ou ao núcleo do PT. O núcleo do PT, na minha avaliação, ele ainda continua forte. No Rio Grande do Sul, com alguns integrantes, São Paulo, lógico que a Bahia, Bahia, e o Ceará tenta se projetar para dentro. Mas eu acredito que o nosso maior problema é que, de alguma maneira, os políticos cearenses, eles estão mais voltados para dentro do Ceará mesmo. Eles não estão conseguindo alçar um voo como lideranças nacionais ainda não. Sobre o Nordeste, Luiz Cláudio, no início do ano, eu até cheguei a escrever sobre isso. A gente projetava um Nordeste mais protagonista, porque nós tínhamos ali 4 governadores, ou seja, até já citou, Rui Costa, Camilo, o Hélio Fátima Dias Bezerra. E o Flávio Dino e também a Fátima Bezerra, né? 5, chegando no Congresso Nacional com força, políticos, senadores, etc. E vislumbrávamos um Nordeste mais ali na cabeceira da mesa, na hora de discutir as questões de desenvolvimento regional. Isso meio que não aconteceu, né? É porque é o seguinte, esses governadores, eles montaram forças regionais. Por exemplo, hoje o Partido dos Trabalhadores, pegando Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, eles estão atrelados ao Estado. É o que você chamaria, na sociologia, nas ciências políticas nos anos 60 e 70, de partido poder. Todos são governistas nos próprios estados, né? São todos governistas. Isso atrela para ruim, assim, né? Porque você acaba, numa negociação em Brasília, você está senador, mas ao mesmo tempo está ligado ao governo do Estado. Né? Sim, sim. Quer dizer, o partido político, e o que ele acontece? Ele se torna quase sempre uma semelhança com as forças locais que dependem da máquina administrativa. Um exemplo, quando Tasso Gereissati, em 88, resolve sair do MDB para ir para o PSDB, em poucas eleições o PSDB se torna o maior partido do Ceará. Quando Lúcio perde, em 2006, em 2007 o PSDB adentra ao primeiro governo de Cid Gomes, com o passar do tempo ele vai perdendo quadros, até chegar àquela fadiga eleição de 2010, na qual no desespero o Tasso lança o Marcos Calles como candidato a governador, não consegue êxito, o Cid se reelege. Um ano depois, em 2011, a bancada do PSDB, toda ela se muda para o PSD. O PSB se torna um dos maiores partidos do estado do Ceará em função das duas administrações de Cid. O PROS, por um tempo, se torna um dos grandes partidos do estado do Ceará, porque o grupo se transfere em 2013 para 2014 para essa agremiação. O PDT acaba se tornando um grande partido quando o grupo dos Ferreira Gomes vai para lá, tá certo? Tanto que é interessante. Camila é do PT, mas o maior partido era o PDT, em termos tanto de bancada federal, bancada estadual e de prefeitos. E aconteceu agora com o PDT, né? Agora o PDT... agora está... Com essa implosão do PDT, você tem à frente do governo do estado um governador que não está muito preocupado em ter um sócio administrativo, não. O que é um sócio administrativo? Cid e Camilo tinham ali Eunício, tinham ali o Zezinho Albuquerque, Chiquinho Feitosa, tá entendendo? Tasso Gereissati, tinham ali divisão de poderes com outras lideranças. O PT não tem essa preocupação, não. É mais fominha, como se diz? O PT, em 2023, já filiou mais de 15 prefeitos, vai filiar vários deputados estaduais e federais quando os mesmos saírem do PDT, sabe? E para a situação mais interessante é que você nota que o ministro Camilo Santana tentou formar ali 2 partidos
para atrair deputados e prefeitos, que foi nada mais, nada menos que o PSB, à frente o seu pai, Eudoro Santana, ex-deputado estadual, ex-secretário, e por aí vai, que vai terminar esse ano e começar o início do próximo ano com a incerteza de continuar à frente desse partido. Porque existe uma telespectador, federação partidária sendo constituída entre PDT, PSB e Solidariedade. Mas a nível nacional. Não. O certo é que em 2025 eles vão se federalizar, tá certo? Mas em 2024 eles vão fazer uma pré-federação, onde eles já estão constituindo em algumas cidades símbolos, sabe? Uma aliança. Uma espécie de noivado ali já. Não, Fortaleza não tem como. Deixa eu ser bem objetivo. A direção nacional do PSB vai querer, em contrapartida, que o PDT apoie em algumas capitais os candidatos socialistas, entre eles de Recife. Isso. Aí, como é que vai acontecer se o PSB se negar a ceder a direção do partido aqui em Fortaleza para apoiar a reeleição do Zé Sarto? É por isso que a ideia de o senador Cid Gomes ir para o PSB, não por vinga. Esse raciocínio aí não vinga. Faz sentido, né? Carlos Siqueira o recebeu, tratou-lhe bem, tá certo? Na segunda reunião, que o Cid foi, porque na primeira reunião, que foi só os parlamentares e alguns prefeitos, não foi uma reunião muito amistosa, não. Aí você tem, pela parte do Cid Gomes, uma tentativa de organizar o Podemos, quando ele levou o prefeito de Aracati para lá, o Bismarck Maia. Mas aquilo que eu conversei com você, muito difícil, porque o Podemos é um partido ligado ao Lava Jato, há muitos anos, é um partido que não é aliado do governo federal do Lula, apesar de estar apoiando o Arthur Lira, está no bloco partidário do Arthur Lira, não é um partido que você possa dizer que está 100%. E no Senado é um grupo que tem se colocado contra a questão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma série de fatores, é um partido conservador na grande realidade, que eu acho que o Cid não iria, nesse primeiro momento, se adequar tão bem. Exatamente. Para a gente concluir o bloco, a tese levantada aí por alguns de que o PT deverá ser o partido com o maior número de prefeitos antes mesmo das eleições, é muito provável que se concretize, né? O que aconteceu? Quando a Isolda Sela não saiu candidata pelo PDT, você teve um sentimento anti-Ferreira Gomes na figura do Ciro, que acabou também sendo transferido para o Cid, e uma certeza dentro das várias correntes do PT, por que não agora a nossa vez? Camilo não permitiu que o PT se tornasse o maior partido do Estado do Ceará nos seus 8 anos. Porque era ligado ali a vários grupos que não eram petistas. Eumano não. Eumano deixa bem claro. Arthur Bruno, Nelson, Catânio e Marcos Quintino, e o presidente estadual, o Coni, vão em frente. Tem uma genética muito... Não, e eles estão dizendo, eles estão trazendo. Tanto que quando os diretórios municipais reclamam que não foram consultados, a direção estadual disse, não, o candidato é esse mesmo. Há um centralismo hoje democrático que não era perfil do PT bem decidido. Muito bem. A executiva estadual decide e a base tem que obedecer. É verticalizado mesmo, né? Verticalizada. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje com o convidado Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que vai nos contar agora qual o impacto da filiação de Evandro Leitão, filiado ao PT, pré-candidato. Na filiação houve ali um auê em torno dele, temos outros pré-candidatos. Qual é o retrato do momento, Luiz Cláudio? Primeiro ponto, lhe dar os parabéns.
Já entre julho e agosto, você já dizia que a tendência do Evandro Leitão era sair, e você já deixava bem claro, ele não vai nem para o republicano, nem para o PSB. E até você disse deixou, por quê, né? Você disse, não estou dizendo, na sua coluna, quando eu li você dizendo que ele ia para o Partido dos Trabalhadores, para mim foi muito importante, porque ali eu tomei um ponto de referência. Quando eu vi que você já também deslumbrava a saída do Evandro para o Partido dos Trabalhadores, eu disse, vou seguir pela mesma lógica. O Evandro, quando termina a eleição de 2022, ele se desloca do Cid Gomes, total, se desloca. Primeiro, ele é presidente de um poder, que é o poder legislativo. Isso. Segundo, ele é um cara que consegue aglutinar. Por que eu estou dizendo que ele consegue aglutinar? Luziane não consegue. Apesar da Luziane ter um recall como candidata petista em Fortaleza fantástico, um candidato que tem mais de 18% a 25% dos votos tem que ser respeitada. Claro. Tem que ser respeitada. Mas ela não aglutina. O Evandro cisca para dentro, como se diz, né? Total, cisca para dentro. Então o Evandro se distancia do imbróglio dos parlamentares pedetistas e vai caminho próprio. Se aproxima da corrente majoritária, liderado no Partido dos Trabalhadores, tanto pelo deputado federal José Nobre Guimarães, como pelo presidente estadual Coni. Ele se aproxima. Você nota que os deputados ligados ao Guimarães estaduais são os primeiros a defender a vinda do Evandro. Criou-se uma ilusão, principalmente uma parte da imprensa cearense, que adora criar ilusões, que ele iria para o PSB. Não tinha condições de ir para o PSB. Aqui nós discutimos, aqui nesse mesmo programa, bem objetivamente. O que foi que nós discutimos, que você achou também interessante? Que ele precisava do 13. Isso. 13 de Lula, 13 de Camilo e 13 de Eumano. Exatamente. E o PT tem muita dificuldade de pedir voto para candidatos de outros partidos. É diferente de o PT pedir voto para o próprio número 13, no caso, para o candidato, caso venha a ser o Evandro, né? Eu era consultor político em 2014, como eu sou, e trabalhando na campanha do senador Eunício de Oliveira contra Camilo Santana. Quando termina o primeiro turno, eu tomando café na segunda-feira, a moça que trabalha há mais de 30 anos na casa do meu pai, o nome dela é Mazé, que é Maria José, mas Mazé, disse, doutor, desculpa. Eu disse, que foi, Mazé? Na hora do governador eu botei 13, que era Camilo. O Eunício era 15. Aí você vai dizer... Até próximo. Influência, sim, muito. Muito, por quê? Roberto Cláudio em Fortaleza é 12, 2016, PDT, né? E o Zé Sarto usou 12. Então, uma parte do eleitorado já gravou que o partido que está no poder é o 12. Não gravou nem a sigla, mas sabe que o 12 é do partido... E sabe do Eumano no ano passado, talvez? Total. Aí, era 13 Camilo, 13 Lula e 13... Aí, telespectador, quero chamar você para uma questão muito simples. Quem vota num, vota no outro. Quem vota no outro, vota num. Se eu votava 13 no Lula, eu votava 13 no Eumano. Não votava 44. Exato. Que era Capitão Wagner. E o fator Luiziane Lins, já que você citou aí como um personagem, uma boa carta nesse baralho? Não, Luiziane Lins não compreendeu. Não compreendeu. E também volto a dizer que uma parte da imprensa não compreendeu. Disseram, não, ela é uma guerreira, ela vai repetir 2004, vai enfrentar todos. Não vai, é outro mundo. O lulismo, hoje o lulopetismo, como eu gosto de chamar, é uma forma de governabilidade. Salvador, ou Bahia. O governador chamou e avisou que vai apoiar o candidato do MDB, que é ligado ao Gedel Vieira. Vai ter discussão interna. Em Recife, Pernambuco, eles vão apoiar o João Campos. Não vai ter discussão. Sabe? Essa história do PT, que tinha aquelas movimentações, aqueles debates internos, isso é coisa do passado. Sim. O Lula chegou, desculpa, o Lula chegou em São Paulo e disse, é o Boulos. Isso. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né?
Que é confusão, né? Porque Eduardo já tem pesquisa, se ele botar o cara do PT, ele perde voto. E ele já está namorando com alguém de centro-direita ou de direita. Que loucura! O fato é que, com essa configuração regional, os principais centros urbanos, Fortaleza é o principal centro urbano em que o PT vai ter candidato, que é o terceiro maior, o quarto maior centro urbano, mas só que nas outras três vai apoiar outras forças. Quer dizer, que Fortaleza se torna realmente prioridade, né? Vamos de novo repetir o que nós conversamos no decorrer desse ano em alguns programas que nós fizemos. Porto Alegre, prioridade. O PT por pouco não vai ao segundo turno contra o Onyx Lorenzoni em 2022. Foi por pouco, quase que o candidato do PT. Então eles vão lançar um candidato lá competitivo. Tá certo? Salvador, não adianta. O PT não tira do União Brasil com o atual prefeito ou com a CM Neto retornando. Mesmo com o governo do Estado, né? Não. Em Belo Horizonte eles não vão lançar candidato, vão apoiar o PSD. Vão apoiar o PSD também no Rio de Janeiro e vão apoiar o PSOL em São Paulo. Em Recife eles vão apoiar o João Campos. Sobrou Fortaleza. Sobrou Fortaleza. Aí volto a reafirmar, a Loura não aglutina. Quando Evandro Leitão faz o movimento de ir na sede do Partido dos Trabalhadores no dia 11 de novembro, pegou todo mundo de surpresa, já falando da sua filiação. Quando chega no dia 12, 13, de novembro não, de dezembro, dia 11 de dezembro, ele vai lá na sede do PT, é bem recebido. Isso. Logo depois, quando a gente abre as redes sociais, Evandro está ao lado de Lula. Como o Lula dizendo, estou abençoando a sua entrada. Isso. E dia 17 agora, do domingo, a festa foi do Evandro. Você discorda de mim. Apesar da filiação de outros prefeitos, de outras lideranças, para mim virou adereço, né? Adereço. Tanto que você nota que quando o cortejo entra, tem o Evandro no meio, é o Mano do lado e Camilo do outro, e vem outras lideranças acompanhando. É uma romaria. É uma coisa bem característica da política nossa. Inclusive de branco, né? Desaparece a antiga vestimenta do azul de Camilo e de Cid, que também era o azul de Tasso Gereissati. Agora é a camisa branca. Isso é interessante, isso é uma semiótica muito importante, que algumas pessoas não estão tentando compreender ou não compreenderam ainda. A força do ato de filiação do Evandro, você acha que tirou o sono dos demais pré-candidatos? Capitão Wagner, prefeito Sarto, balançou um pouco ali, chacoalhou essa pré-campanha? Sem dúvida. Ou isso é rito que faz parte do processo? Não é rito, não. É um candidato competitivo, porque o Evandro, como nós falamos, ele pode até começar no patamar baixo, como o Roberto Cláudio começou em 2012, mas quando a máquina do Estado começar a trabalhar e algumas forças de Fortaleza o ajudar, ele vai conseguir galgar rapidamente uma posição entre os primeiros. Algumas coisas muito interessantes. No começo do ano, eu errei num diagnóstico. Eu dizia que, com todas as dificuldades, o capitão Wagner do União Brasil com certeza estaria no segundo turno em 2024. Eu errei. Eu admito que eu errei. Por quê? Hoje eu vejo que a figura do Ciro Gomes e a figura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio batendo no governador e o Ciro batendo na figura do presidente da República e no governador, ele atraiu uma parte do eleitorado conservador fortalezense que é moderado. Ele não atrai aquela parte mais ligada ao bolsonarismo radical. Ele não atrai essa parte. Mas ele atrai um setor conservador. Tanto que quando você pega as pesquisas da Prefeitura de Fortaleza, eu não estou falando da imagem do prefeito, mas a imagem da Prefeitura de Fortaleza, o regular cresce. Diminui o ruim e péssimo, e o ótimo bom também tem um certo aumento. Então, sim, o prefeito José Sarto poderá estar no segundo turno no próximo ano. Independente da imagem pessoal dele, mas a imagem administrativa começa a se fortalecer. Por quê? Porque o Ciro e o Roberto deslocaram esse voto antipetista fortalezense mais para próximo deles.
Aí você vê uma jogada que eu achei muito interessante, que a turma do Partido Liberal e o pessoal do União Brasil não se tocou. Quando deram o título de cidadania para Jair Bolsonaro de Fortaleza, onde a maioria dos vereadores da capital do PDT votaram, e a base governista votou em massa para dar esse título, mais uma vez, esse deslocamento só de novo favorece a reeleição de Zé Sarto sob a liderança de Ciro e Roberto Cláudio. Então, é um fenômeno interessante que está acontecendo. Ricardo Nunes, independente de uma candidatura bolsonarista lá, dificilmente não estará no segundo turno. Lá no Rio de Janeiro, a tendência da direita é querer apoiar um Eduardo Paes. E por aí vai. Em Porto Alegre, o atual prefeito, ele pode ganhar no primeiro turno. Então, independente também de alguma candidatura bolsonarista, isso quer dizer, o eleitor ele não está nacionalizando a campanha local. Não está. Ela pode regionalizar, mas nacionalizar não. Você diria então que havendo ali às vésperas de um segundo turno, um candidato do PT, da prefeitura e ali Capitão Wagner, que seja, é muito provável que o grupo da prefeitura e do capitão sejam antipetistas e se juntem, se aproximem? Eu acho que o capitão Wagner e o senador Eduardo Girão, junto com a Camila Cardoso e outras lideranças, acharam que depois do resultado de 2022 do primeiro turno, que eles venceram em Fortaleza, eles pensavam que iam engolir o grupo do Sarto e o grupo do Ciro e do Roberto Cláudio. Foi o inverso. Porque eles não tinham estratégia discursiva. O Wagner simplesmente foi para Maracanã e se silenciou sobre Fortaleza. Foi. Aqui nós temos a figura do Raimundo Gomes de Mato, que adentrou a administração do Sarto, que foi o candidato a vice do PL de Wagner. Lácilo Gonçalves literalmente ficou entre aliado do prefeito e tentando ser aliado do governador humano, até a sua queda. Até a sua queda. O Carmelo Neto, apesar de ser muito novo, ele está tentando construir ali uma discussão com a União Brasil, com os setores da oposição em Cidade Chaves, como Juazeiro, como Caucaia, e acho que é válido. Mas eu acho que essa discussão agora em Fortaleza é muito difícil, porque o PL tem uma certa infantilidade, porque a candidatura do André Fernandes para o Legislativo era imbatível, mas para um Executivo é outra discussão, é uma discussão sobre Fortaleza, os problemas de Fortaleza, sabe? Que o eleitor mais que tem um viés, uma discussão temática de direita conservador, ele não vai entregar a administração numa aventura. A propósito de eleições diferentes, o capitão Wagner, apesar de não ter ido para o segundo turno no ano passado, até porque não houve segundo turno, ele venceu em Fortaleza. Esse resultado, de alguma forma, diz o que para você? Evaporou. Evaporou. Se desmanchou, né? Se desmanchou no ar. Mas porque a centro-direita também se desmembrou ou não? Não. Por incrível que pareça, a centro-direita, com o discurso do Ciro e do Roberto Cláudio radicalizando contra o Lula e o Humano, se aproximou da centro-direita radical, ou da direita. E elas duas chegaram à conclusão, se é para dar um voto antipetista, vamos dar no candidato que tem mais chance. Acaba sendo beneficiado o Sarto. Um voto útil, né? Porque o Sarto é aquele cara que você não ama, mas também não odeia. Mas o fato de a gestão, pelo que você coloca, melhorou. Está melhor avaliado do que a figura do prefeito. Isso, de alguma forma... O ajuda. O ajuda, né? O ajuda. Se o Sarto ficar em silêncio, talvez ele chegue ao segundo turno. Entendi. Por incrível que pareça. E aqui eu não estou tentando desmerecer o prefeito, não. Mas é uma característica dele. Ele era na Assembleia também, e quando foi da Câmara, um homem de bastidores. Ele não é um grande tribuno. Entendi. Ele não é um cara que chega na televisão e empolga, sabe, numa palestra. Ou seja, a narrativa da campanha dele deve focar nos resultados da gestão, né? Ou a publicidade o fazer por ele. Eu acho que, na minha avaliação, eu coloquei no começo do ano que seria interessante aqui nesse mesmo programa, por que não colocar a esposa do Roberto Cláudio como a sua vice? Da minha avaliação, acabaria atraindo o Roberto Cláudio para esse palanque. Entendi. Porque o Roberto Cláudio, o resultado de 2022 foi muito ruim para ele, mas não é o fim do Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio tem, na memória do fortalezense,
O recall muito bom. Tem idade, né, para disputar muito. Tem. No último programa, para a gente meio que encerrando, você falou que a comunicação da prefeitura estava deixando a desejar. De maneira geral, as pessoas dizem que melhorou um pouco, mas né? deixa ainda muito. Deixa. O entorno do prefeito Zé Sarto é muito ruim. Muito ruim. Muita dificuldade as pessoas chegarem a ele, está entendendo? Ou de retorno, isso atrapalha muito a ele. Por isso que eu acho que, chegando ao final da pré-campanha, o início da campanha municipal de Fortaleza, eu acho que Ciro Gomes, Roberto Cláudio e outras lideranças André Figueiredo, vão tomar mais a pé, tanto a administração como a campanha, e tirar um pouco de lado essa equipe que está ao redor do Zé Sarto. Eu acho que haverá reformulações quando for janeiro e fevereiro. Muito bem, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, finalizamos. O nosso muito obrigado por essas presenças aí que você brindou a gente aqui com a sua inteligência, etc. Um ótimo 2024, a gente se vê por aqui aí para narrar o jogo, com certeza. E fico muito feliz porque, através do seu programa, eu tomei uma outra dimensão dentro da sociedade cearense e fortalezense. Só tenho a agradecer muito à TV Otimista por esse espaço aberto à minha pessoa. Legal, muito bacana, muito obrigado, boa sorte na caminhada, a gente se encontra. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.